irmãos, abram suas Bíblias, por favor, na carta do Paulo aos Efésios. Carta do Paulo aos Efésios. Carta do Paulo aos Efésios. Hoje nós começamos uma temática nova. Nós estudamos um tema antes. Hoje nós começamos uma temática nova. E essa temática nós queremos durante esse mês responder a essa pergunta que está aqui atrás de mim. Nós queremos responder a esse questionamento. Quem você pensa que é? Esse é o nosso objetivo durante todo esse mês. Essa série brota de questionamentos que nós temos e de que todos nós fazemos. E hoje eu quero fazer uma caminhada em alguns minutos com vocês, para a gente começar a responder essa pergunta, e eu espero que nos próximos 5 domingos a gente consiga responder essa pergunta propriamente e com propriedade. Hoje eu quero estudar com vocês Efésios no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. E aí, depois da leitura, eu quero fazer uma introdução do que é que nós vamos tratar durante as próximas semanas. Efésios capítulo 1, lá depois dos Gálatas, nós temos a carta do Paulo aos Efésios, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Efésios, a partir do versículo 1, eu vou ler com vocês até o verso 14, tá? O Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus Santo, eterno, bendito, cantamos louvores, engrandecemos o teu nome, adoramos o Senhor. Nesse momento nós clamamos ao Senhor exclusivamente, num momento tão especial, ao qual o Senhor nos serve com a tua palavra, que ela entre nos nossos corações, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, nos dando entendimento, porque ela é viva e eficaz. Que o teu Espírito nos ilumine a tal ponto, que a tua palavra se torne viva nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, há uma expressão aqui nesse texto que eu li para vocês, que é repetida pelo menos 5 vezes. A expressão em Cristo. Em Cristo. Essa expressão é repetida várias vezes durante o texto.
Quando Paulo escreve essa carta, ele tem algumas coisas em mente, vou tratar isso com vocês. Mas logo de cara, o que ele começa dizendo: tudo o que vocês são em Cristo. De maneira que fora de Cristo, vocês não são coisa nenhuma. Não seria difícil entendermos isso. Até porque, em João no capítulo 8, por exemplo, quando Jesus está numa grande discussão com os fariseus, eles dizem para ele assim: você não pode ser filho de Abraão, você não pode ser o Messias. Jesus responde a eles dizendo assim: se vocês me conhecessem, se vocês soubessem quem foi que me enviou, vocês saberiam que eu sou. E eu tenho sempre dito para vocês, o fato de Cristo ser, Ele é Deus, significa que Ele não tem início de dias, nem fim de dias. Cristo simplesmente Ele é Deus. De maneira que Ele sendo Deus, eu só sou alguma coisa se eu estiver em Cristo. E é interessante que essa expressão em Cristo, no termo original, significa dentro de Cristo. Isso que é mais maravilhoso. O que o texto está dizendo para nós é que nós só somos alguma coisa se estivermos dentro de Cristo. Mas o que isso significa? Nas palavras do Paulo em Corinto, capítulo 12, a partir do verso 13, quando ele diz que nós fomos e recebemos a unção de Cristo, fomos batizados em Cristo, a ideia é que fomos batizados para formar um corpo. É por isso que o Espírito nos foi dado. Significa que o que nós somos em Cristo, somos povo, somos igreja, estamos dentro de Cristo. Fomos chamados pelo Evangelho e estamos dentro de Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo que é plenamente ornamentado e organizado por Ele mesmo através do Espírito Santo. Então, quando a gente traz essa proposta de tema para vocês, é porque essas duas premissas aqui, uma que está à minha direita e outra que está à minha esquerda, são duas coisas que permeiam a vida da gente sem a gente mesmo perceber. Porque em muitas ocasiões o mundo quer dizer quem nós somos, e eu vou falar isso um pouquinho para vocês. Mas por outra ocasião, quem está em volta de nós quer dizer quem nós somos. Mas a grande questão é, quem Deus diz que eu sou? Quem Cristo diz que eu sou? O que eu sou em Cristo? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque nos últimos tempos, nós tentamos definir quem nós somos de diversas maneiras, de diversas formas. Eu ainda era seminarista quando tive acesso ao material do Caio Fábio, ainda da década de 90, 80, sei lá, antigo, muito antigo. E eu acho interessante uma coisa desse material que tive acesso, é que há muitas maneiras de dizer quem nós somos na nossa geração. Quem lê o boletim de hoje, eu tentei colocar um pouco do que eu vou falar aqui. A primeira maneira a qual a gente vai tentar explicar quem nós somos, e aí, compreenda o que eu quero dizer. Vocês têm dúvidas. Vocês têm dúvidas não simplesmente de quem vocês são, mas vocês têm dúvidas, como por exemplo, eu ensinei esse garoto dessa maneira e dessa maneira. Mas por que ele é diferente? De onde apareceu? De onde essas questões apareceram? Por que esse tipo de comportamento apareceu? Por que isso chegou? Por que ele é desse jeito? Você se casou com alguém que durante 10 anos mostrou-se, você mulher, mostrou-se ser o príncipe encantado, só que depois do 10º ano de casamento, esse cara começou a ter determinados tipos de comportamento, que você começou a falar, meu Deus, da onde isso aconteceu? Por que isso está assim? Mas não simplesmente isso. Quando nós olhamos às vezes a realidade à nossa volta, nós começamos a nos perguntar algumas questões. Por que a sociedade é tão violenta? Por que o mundo está como está? Por que vivemos crises morais como vivemos?
Por que o casamento cada vez mais é falido? Por que é que jovens crescem nessa geração cada vez mais descompromissados com instituições? O que acontece? E aí a gente fica tentando explicar o mundo à volta de nós. E há uma teoria, e essa teoria chama-se teoria genética ou teoria geneticista, a qual a gente, e quem legou isso na década de 60 e 70 para nós, herdando os estudos do Pavlov, foi o Franz Crick. Ele dizia o seguinte: tudo está baseado na genética. Ele dizia que tudo é genética. Há uma memória nas nossas células. Há uma memória na gente. Quando a gente nasce, a gente já nasce pré-programado. Quando nós nascemos herdando aquilo que veio do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. Então os meus genes já carregam esse negócio. Então como é que eu explico como é que eu explico a realidade à minha volta? Através da genética. Como? Alguns de vocês que tiveram o pai que era alcoolista, por exemplo, às vezes morrem de medo de se tornarem alcoolistas também. Alguns de vocês que tiveram, por exemplo, uma mãe que se relacionava de maneira promíscua com todos os homens na rua, começam a perguntar-se assim: quando será o tempo e o momento em que isso vai acontecer comigo? Porque isso pode acontecer comigo a qualquer momento. Parece que tem um gatilho que eu possa disparar. Mas uma segunda maneira de interpretar, e aí vocês estão mais familiarizados, que é uma teoria psicológica ou psicanalítica. Quem nos legou os principais estudos disso foi o Freud. E Freud dizia o seguinte: tudo depende do contexto imediato o qual você vive. Tudo depende dessas relações as quais você vive imediatamente e especialmente com seu pai, com sua mãe, naquele contexto familiar. E ele dizia, e isso pode se manifestar de diversas maneiras, segundo o que ele dizia. Por exemplo, se numa família há uma mãe que tem um temperamento forte, explosivo, que grita, que berra, que nunca usou saia, só usa calça, ela mais parece um personagem de filme de faroeste, ela mais parece um cangaceiro de saia, ao passo que essa mulher é casada com um homem que é fraquinho, fala baixinho, franzininho, pede até licença para poder sentar no sofá de casa. Quando essa mulher, relacionando-se com esse homem, quando eles têm filhos, segundo Freud, a filha vai nascer com tendências masculinizadas, porque a mãe não deixou um legado dócil para ela. Segundo ele, a mãe não deixou um legado de doçura para essa mulher. Então ela vai crescer com influências masculinas, não vai crescer com influências femininas e não vai saber ser mulher. Ao passo que se essa família tiver um filho, por causa desse pai magrinho, franzininho, pequenininho, fraquinho, então o garoto que vai sair dessa família tem tendências e pode ser que desenvolva a voz fina. Se ele tiver família, vão dizer assim: esse cara não sabe guiar a família, porque ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que ele quer, ele não toma decisão, porque ele herdou isso do pai dele. Mas existe uma terceira vertente muito forte na nossa época, que é uma teoria sociológica, da qual a gente acredita muito mais que nós somos frutos do meio. E o Marx talvez seja o maior fundamentador dessa teoria na nossa geração, porque
ele iria resumir tudo a luta de classes, opressão. Então, se o cara cresce num lugar em que ele abre a janela e sente o cheiro do esgoto passando embaixo, se ele não tem saneamento básico, se ele não tem educação de qualidade, se ele não tem direito a capital cultural, como um sociólogo chamado Pierre Bourdieu ensina pra gente, se ele não tem capital cultural, se ele não tem acesso à informação, então muito provavelmente esse cara vai se desenvolver como naquela circunstância, ele vai se desenvolver como um traficante, ou ele vai desenvolver circunstâncias de violência, e ele vai ser desenvolvido de acordo com o meio o qual ele está. Por que eu estou dizendo isso para vocês e por que eu trouxe essa introdução? Porque embora essas teorias, eu trouxe essas três porque são as que eu mais ouço de vocês, e quando eu vou ler, elas estão longe de explicar os dilemas da vida humana. Elas estão longe de explicar para você por que você é assim. Porque, em primeiro lugar, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que dentro dessas teorias e que a gente fica, e aí dentro da igreja essas coisas se tornaram como, por exemplo, há seminários e mais seminários de cura interior. Aí você vai lá, passa um fim de semana, volta domingo, diz que foi tremendo e segunda-feira não mudou nada. Aí curou e não mudou nada. Há seminários e mais seminários de quebra de maldição hereditária, embasado no Franz Crick e no Pavlov, de quebra de maldições, em que a gente vai para determinado fim de semana num lugar que ninguém pode falar nada com ninguém, e lá nós vamos fazer uma quebra de maldição. Aí fica lá, sexta, sábado, domingo, volta domingo à noite dizendo, foi tremendo, só que quando deu segunda-feira, não mudou nada. Não mudou nada. Mas por que não mudou nada? Não mudou nada porque você continua tendo os mesmos desejos que você sempre teve. Você continua tendo as mesmas inclinações que você sempre teve. Você continua tendo as mesmas vontades que você sempre teve. Coisas que te aprisionam, coisas que te fazem sentir culpado, coisas que te levam para longe de Deus. Você continua mesmo assim durante dia após dia, sentindo um desejo, sendo atraído pelo pecado de uma maneira grandiosa. E nem a quebra de maldições, e nem a cura interior, e nem o passe, nada disso resolveu, nada disso mudou. Mas por que nada disso mudou? Porque quando nós colocamos a culpa no meu antepassado, quando eu coloco a culpa no meio em que eu vivo, quando eu coloco a culpa no lugar em que eu fui criado, eu estou transferindo o problema de dentro de mim para fora. Esse é o problema. Eu estou colocando o problema do mundo não no ser humano, mas para fora dele. Por isso, embora teorias 1000 nos ajudem a compreender o mundo à nossa volta, elas estão longe de explicar quem nós somos. Porque esses dilemas continuam dentro de nós. Esses dilemas continuam dentro das nossas vidas. Porque se há uma primeira lição a ser aprendida diante daquilo que nós estamos vendo, não no texto, mas no escopo bíblico, é que o problema não está fora de vocês. O problema não está fora de vocês. O problema não foi o seu pai. O problema não foi a sua mãe. O problema não foi a carência que você teve. O problema não foi a genética, que é ruim. O problema não é se seu pai falava fininho, se ele era um cachaceiro ou se ele era violento. Esse não é o problema. Não é essa a questão. O problema está dentro de vocês, porque o pecado de Judá está gravado no seu coração. Porque o problema que a gente tem não é sociológico. O problema que a gente tem não é um problema genético. E o problema que nós temos não é psicológico. O problema que nós temos chama-se pecado. Porque o pecado é aquilo que tirou a imagem e semelhança de Deus de mim e de vocês.
Quem nós somos? Em primeiro lugar, nós somos imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos, quando são criados para ser imagem e semelhança de Deus, para refletir o seu caráter, para refletir quem Ele é, para refletir a sua glória, porque se somos imagem e semelhança, a segunda pergunta é, por que fomos criados? Fomos criados para a adoração do nome de Deus, fomos criados para celebrar o Criador, fomos criados para poder cuidar do lugar aonde Ele iria colocar o seu trono, como Apocalipse 21 e 22 nos ensina. Para isso que nós somos criados. Nós somos criados para cada ato seu na sua vida, como profissional, como marido, como filho, seja lá o que você desenvolver, para que em tudo que você faça, houvesse a mão de Deus agindo. Para isso nós somos criados. O problema é que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Só que na nossa geração, principalmente dos últimos 120, 130 anos para cá, é mais fácil colocar a culpa de tudo que acontece na gente com o outro. Então é mais fácil eu colocar a culpa de tudo que eu tenho no meu avô, que era cachaceiro. É mais fácil. Porque dói menos. É mais fácil eu colocar a culpa das minhas inclinações e as minhas paixões mundanas. É mais fácil eu colocar nisso nas minhas carências. É mais fácil eu colocar e culpar o meio em que eu vivo do meu egoísmo. Porque eu sou egoísta. É muito mais fácil. Meus irmãos, nós só vamos descobrir quem nós realmente somos quando olharmos para dentro de nós e nós reconhecermos em primeiro lugar que somos seres caídos. Porque senão, você vai viver em guerra com todo mundo. Você vai viver em guerra com você mesmo. Você vai viver em guerra com quem está em volta de você. Porque a culpa sempre vai estar em quem está à sua volta. E sabe quando é que vocês vão conseguir achar a solução para isso? Nunca. Porque a solução do pecado não está na psicologia, na sociologia, muito menos na genética. A solução do pecado não está aí. O que afastou a gente de Deus é que é o problema. Quando eu olho para o que o Paulo escreveu, e aqui, eu quero contextualizar vocês, eu não vou ficar falando de Éfeso, porque eu já falei demais de Éfeso. A única coisa que eu quero dizer é que Éfeso era uma cidade cosmopolita, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, tinha gente de tudo quanto é lugar, era uma cidade rica, era a base do Império Romano na Ásia Menor. Os exércitos romanos estavam ali, a base do Império, o armamento romano ficava ali. O porto de Éfeso era muito grande, então você tinha navio de tudo quanto é lugar, então era uma cidade rica, bem armada, e que o centro dessa cidade estava tanto na economia, que era troca, como na religiosidade do templo da deusa Diana, que eles diziam ter caído de Júpiter e que era para ser adorado. Então, a religiosidade em Éfeso era uma religiosidade pagã, em que o que mais acontecia e o que mais estava em voga, o que mais estava ali, era a adoração à deusa Diana. E como era feita essa adoração? Desde venda de livros de encantamento, desde poções mágicas, até sexo para que se ficasse mais próximo aos deuses. Esse é o contexto de Éfeso. Quando Paulo chega nessa cidade para poder pregar, ele fica ali por alguns anos. E a partir de Éfeso, toda a Ásia, todo o império naquela região conhece o Evangelho. Mas é interessante que quando ele escreve isso aqui, e aí eu quero dividir nessas duas partes com vocês, ele está dando duas características das quais vocês são, e eu quero trabalhar essas duas características com vocês agora. A primeira está no verso 1, mas não só no verso 1, ela também está no verso 4, quando Paulo dizendo assim, apóstolo pela vontade de Deus, ele faz uma expressão muito interessante quando ele diz, aos santos. Mas no verso 4 ele diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos. Paulo está dando, parece paradoxal, quando ele está falando assim, olha, eu estou escrevendo para os santos para que eles sejam santos.
Eu escrevo para os santos para que eles sejam santificados. Mas como assim? Como? Porque se nesse mês você quer pegar a primeira característica de quem nós somos em Cristo, a primeira coisa que nós somos em Cristo é santos. Essa é a primeira coisa. Mas aí, pastor, agora o senhor me pegou. O senhor está dizendo até agora que a gente é pecador. E é. Mas como assim eu sou santo? Eu estava dizendo para vocês que não adianta você gastar rios de dinheiro com seu analista, porque você não vai chegar ao ponto, a denominador comum. Não vai chegar. Embora às vezes ele seja importante, mas a raiz do problema não vai ser tratada. Você vai poder tomar antidepressivo o resto da vida, se isso não for por uma questão fisiológica, isso não vai resolver o problema que você tem, não vai resolver. Aumentar o tanto de dinheiro que você ganha por mês e você mudar daqui para beira da praia ou daqui para a montanha, não vai mudar quem você é. Não muda quem você é. Porque o que muda o que somos é o que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós, em primeiro lugar, é nos santificar. Espera aí, pastor, como assim? O senhor não sabe o que eu passo todos os dias. O senhor não sabe a luta que eu tenho contra o pecado. O senhor não sabe como que são os meus desejos. Eu sei, cara, eu também tenho os meus. Você que não sabe como são os meus. Você não tem ideia como a gente mata um leão por dia. Ou melhor, você tem ideia, porque você também é assim como eu. Você sabe o que você pensa. Você sabe o que você deseja. Você sabe o que acontece com a sua mente. Você sabe quando às vezes até a sua carne treme pelo desejo. Você sabe disso. E aí você vem falar para mim, pastor, que eu sou santo. Eu minto. Eu engano. Parece paradoxal. Mas essa é a primeira mensagem da graça de Deus. Porque para ser santo, não precisa ter bom comportamento. Para ser santo precisa estar em Cristo, porque Ele é santo. Cristo é santo. E isso basta para Deus. Os santarrões de plantão, essa é a dificuldade que vocês encontram. Aos santarrões de plantão que julgam a vida dos outros como se estivessem num patamar especial de santidade. Saia do pedestal de ídolo que você não é. E caia na graça de Deus, porque o que nós somos, santos, mas por quê? Porque Cristo é santo. Porque Ele é santo, você é santo. Não é pelo que você faz, porque ainda que você se esforce diariamente, o tempo todo, você ainda assim cai. Você ainda assim, mas pastor, eu nunca fiz isso. Tudo bem, meu irmão, mas pecado é pensamento, palavra, ação, omissão, desejo, isso tudo é pecado. É aquilo que afasta a gente de Deus. Agora a mensagem da cruz de Cristo vem definir vocês em primeiro lugar como quem são santos. Pessoas que são santificadas pela obra de Cristo. É por isso que o sangue de Jesus é que te purifica. É por isso que é Jesus quem te salvou. É por isso que no último dia, quando você estiver diante do Criador, quem vai te apresentar não é você, ou suas obras, ou o que você fez. Quem vai apresentar você é o sacrifício de Jesus, e Ele é que vai te levar até a eternidade. Você só vai adentrar os portões celestiais, não é pelo seu padrão moral. Você só vai poder entrar nos portões celestiais e viver com Deus se a resposta que você der for: eu estou aqui porque o sangue de Jesus me purificou, e por isso eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo porque Ele é santo. É uma obra de substituição. Sai Rômulo, um pecador desgraçado, caído, e entra Cristo, Deus encarnado, para me substituir. Sai Rômulo, esse que cai o tempo todo e peca o tempo todo, mas entra Cristo, Filho de Deus, no meu lugar. Eu sou santo, porque quando meu Pai olha para mim, eu sou santo. Irmãos, o benefício de sermos santos não é que nós podemos agora, e esse é o problema de vocês, não saberem ter o equilíbrio doutrinário bíblico que deve ter. Porque quando eu digo assim, vocês são santos,
Tem alguns filhos de Adão que estão dizendo aí, ok, agora temos alforria para pecar. É por isso que o Paulo está tão certo disso, que ele diz, para que vocês se santifiquem. Porque se eu sou santo através da obra de Jesus, o que se espera de mim? Qual é o resultado da fé? O que se espera de mim é que eu viva uma vida de obediência ao meu Senhor. O que se espera de mim é que eu viva uma vida de amor. O que se espera de mim é que eu viva uma vida de renúncia à minha carne, ao meu pecado, aquilo que me afasta de Deus, mas que eu viva uma vida de renúncia, porque todas as vezes que eu peco, eu estou enfiando uma coroa de espinhos na cabeça do meu Senhor, porque todas as vezes que eu peco, eu estou enfiando uma lança do lado dele, porque todas as vezes que eu peco, eu estou crucificando o meu Senhor. É por isso que eu sou santo, para que seja santificado, para que eu viva uma vida de consciência tranquila e paz diante de Deus, porque Ele fez paz com o seu sangue na cruz, entre eu e o meu Criador. Ele fez paz entre nós. Eu vou dizer isso para vocês daqui a pouco. Só que agora o que se espera de alguém que é uma nova criatura, que a gente viva para glorificar o nome do nosso Senhor. Talvez alguns de vocês estão aqui e morrem de medo do julgamento de Deus, morrem de medo, como eu disse, dessas circunstâncias que estão atrás, morrem de medo do gatilho da genética, morrem de medo porque não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode surgir dentro de mim. Tem uma mãe louca, está com medo de ficar louco, está replicando o comportamento que não tinha que replicar, preocupado se isso pode acontecer com o filho. A mensagem da cruz, minha gente, a mensagem da cruz é que Ele quebrou isso. Isso não existe mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e a palavra novo é fez de novo, deu uma nova roupagem, deu uma nova cara, está feito de novo. Esse é o benefício de estarmos em Cristo, sermos santos para nos santificarmos. E o segundo e último, que eu desmembrei, está no verso 3, quando Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. O que está escrito na sua Bíblia aí? Vocês estão assustados por quê? Que eu vim de terno hoje? Tá frio, pelo menos venta, né? Capixaba fez 20 graus, a gente está morrendo, né? Bendito seja, esse é o versículo talvez que mais me chame a atenção dentro de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Alguns intérpretes dizem que nos abençoar nas regiões celestiais em Cristo significa que Deus nos deu uma identidade do céu. A gente tem uma cadeira cativa. Nós temos um lugar garantido na eternidade. Porque se por um lado eu sou santo, por outro lado eu sou abençoado. E o Paulo vai dar algumas características dos abençoados. Porque quando eu falo abençoado, o problema do brasileiro de 2016 é que quando eu falo que vocês são abençoados, vocês já pensaram no emprego, na casa, no carro e bem, enfim. Vocês já pensaram nisso. Quando a gente utiliza a palavra prosperidade aqui no púlpito, a turma fala assim, uau, lá vem o cara falar de dinheiro. Olha o que é ser abençoado para Deus. Olha o que é ser abençoado no escopo bíblico. Em primeiro lugar, ele diz no verso 5, em amor, ou em algumas versões, o texto original está assim, na presença do amor. Na presença do amor. O que é ser abençoado? Paulo vai dizer, ser abençoado no verso 5 é ser predestinado. Ser abençoado no verso 5 é ser adotado. Ser abençoado no verso 7 é ser redimido. Ser abençoado no verso 7 ainda é ter perdão de pecados. Ser abençoado no verso 13 e verso 14 é ser selado com o Espírito Santo. Isso é ser abençoado para Deus. Porque é isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Quem é você? Se você é santo, e se você está em Cristo, e se você creu em Cristo, se você em primeiro lugar é santo,
Em segundo lugar, você é abençoado. Pastor, como é que alguém que é predestinado é abençoado? Eu acho engraçado que a gente fala muito pouco disso e mais uma vez a turma morre de medo de falar de predestinação. E reparem, isso não tirei de Calvino, tem um monte de cara que morre de medo. Eu estava numa aula ontem, e aí eu falei, olha, eu sou pastor presbiteriano e tal. Aí teve um cara de uma denominação que chegou do meu lado e falou bem assim, você é presbiteriano? Eu falei, sou. Aí ele falou bem assim, baixinho, meio que camuflado assim, rapaz, eu me identifico com o que Calvino fala. Aí eu falei, mas você está falando baixo por quê? Aí ele me olhou assim, eu falei, é por causa da predestinação, né? Ele me olhou demais assim, eu falei, cara, fica tranquilo, cara. A Bíblia já explicou o que é isso, fica sossegado. Eu não vou gastar tempo com isso, porque não é o meu foco. Mas ninguém é predestinado porque Deus viu que você ia fazer alguma coisa, senão isso não é predestinação. Deus viu que eu faria algo, para com essa baboseira, porque não é nada disso. Salvação é pela graça e sempre foi. Predestinação é um ato livre de Deus na sua eternidade, o qual Ele, pela sua vontade, e só pela sua vontade, Ele tem decretos. Pronto. E o que significa isso? Qual é a bênção do decreto de Deus? Porque como rei, Deus decreta. A bênção de estarmos em Cristo é que o decreto de Deus diz que a sua vida não está fora do controle dEle. Nada do que acontece com você fugiu do controle dEle. Pastor, o senhor não sabe o vento que eu estou passando. Pois é, fica sossegado, Ele não perdeu o controle, Ele é soberano, Ele decreta. Mas pastor, o senhor não sabe, eu caí, eu errei, eu pequei, olha o que está acontecendo comigo. Fica sossegado, você perdeu o controle, mas Ele não perdeu o controle. Pastor, você não sabe do que está acontecendo, tem tantas expectativas, nenhuma delas. Ei, tem decreto, fica tranquilo, Ele é rei, a soberania dEle está acima de todas as coisas. Quem está em Cristo não está desamparado, quem está em Cristo não está abandonado. Quem está em Cristo não pode reclamar e dizer assim, em determinado momento da minha vida eu estava só. Porque tem decreto, tem soberania. Ele não deixou nenhum dos seus filhos desamparados, Ele não deixou vocês desamparados. Essa é a bênção da predestinação. Um Deus soberano que cuida de nós. Um Deus soberano que desde a eternidade Ele não só sabia, como Ele mesmo dirige a história. Deus não intervém na história, mas Ele constrói todas elas. Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu, nem quando Davi adulterou, muito menos Ele foi pego de surpresa quando você resolveu fazer esse monte de coisa que está fazendo. Ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, se você está em Cristo, aproveita o dia de hoje, porque hoje é o dia em que Ele olha para você e diz, está vendo para onde você foi? Volta, porque esse é o dia que eu resolvi te chamar. Volta. Isso é soberania. Um Deus que trouxe você aqui para olhar para você e te chamar de volta, olhar para você e dizer até quando? A segunda é que nós somos adotados. Eu acho que isso é a coisa mais linda que tem. E isso vai, perdão por às vezes estar tendo que desconstruir muita coisa. Mas vocês, em agosto do ano passado, teve alguns de vocês que voaram para cima de mim, quando eu falei aqui que nem todo mundo é filho de Deus. Rapaz, teve um monte que voou para cima, como assim? Não pode ser. Gente, não é, ué. Se a gente é filho da ira, e vocês vão observar isso em Efésios capítulo 2, você tem que ler em casa, se nós somos filhos da ira, nós não somos filhos de Deus, minha gente. Se existe a adoção, quem é adotado é quem não era filho antes, pelo amor de Deus. Vamos ler a Bíblia como ela é. Mas pastor, e o mundo? Eu não sei, eu não sou Deus. A predestinação eu já falei, é com Ele, eu só estou pregando. Isso não é problema meu. Então, comece a analisar isso. Mas o que é isso? O que é essa adoção? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque se você analisar o verso 6, ele termina dizendo em letra maiúscula que Cristo é o agapetos, Cristo é o amado, e só Jesus é o amado de Deus. Nós somos amados em Cristo. Até o amor de Deus é ministrado em Jesus. Deus nos amou através do seu Filho. Ele é o amado. Nós somos amados por tabela. Nós somos amados porque Cristo é o amado de Deus. Por isso eu e você somos amados. O que esse amor fez? Ao entregar sua vida, o Senhor Jesus ressurge dos mortos.
E quando ele ressurge, Paulo, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, ele se torna herdeiro de toda a criação que foi dada para Adão. Só que como Adão a entregou, o Senhor Jesus a recupera como o Deus encarnado, em forma de homem. Toda a criação é dele, tudo o que existe é dele, é do Senhor Jesus. E o que ele fez? Assim como lá no Éden estava na mão de Adão, e nós fazíamos parte da raça, em Cristo, tudo o que é dele, ele nos entregou. Tudo o que é dele, ele nos fez co-herdeiros com ele. Não há nada que Cristo tenha, a não ser a sua glória real, da qual ele não tenha dividido com a gente. Por isso somos administradores da criação. Por isso podemos chegar diante de Deus e o adorar. Porque o Senhor Jesus conquistou isso por nós. Por quê? Porque fomos adotados e temos status de filhos de Deus. E aqui não é, mas pastor, Deus cuida de nós, deixa isso para predestinação. Isso aqui é missão. Isso aqui é o que nós somos. Isso aqui é o que Ele fez em nós. Em Cristo, nós somos filhos, herdeiros, temos status real de filhos de Deus. Romanos 5,17. Temos status de reis, temos status de profetas, temos status de sacerdotes, aqueles que administram a criação de Deus, porque Cristo assim nos deu. Por isso, aonde você está, você carrega consigo, você que está em Cristo, aonde você está, você carrega com você a alcunha de filho de Deus, aonde você estiver. É por isso que Moisés em Êxodo 20 diz, não usem o nome de Deus em vão. Porque aonde vocês estão, vocês são adotados e são filhos de Deus. Aonde vocês estão, vocês são reconhecidos como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Por isso, meus irmãos, nada tem a ver com materialidade simplesmente, porque ele veio dizer que o reino dele não é desse mundo, não é assim que ele se manifesta, não é a partir de ouro, de prata, de coisas corruptíveis, mas o reino dele se manifesta a partir do seu amor. Vocês são herdeiros de Deus, vocês são adotados por Cristo Jesus. Vocês podem sim obedecer a ordem de Jesus em Mateus capítulo 6, e quando se ajoelharem dizer, Pai, porque o Filho de Deus nos adotou, porque o Filho de Deus nos trouxe para Ele. Essa é a bênção, e saber que quando nós clamamos Ele nos ouve, que quando nós gritamos Ele nos ouve, quando nós estamos em dúvida Ele nos guia, quando nós precisamos da sua mão Ele está com a gente, porque nós somos filhos de Deus. Vocês são santos, mas são abençoados, porque são predestinados por um Deus glorioso, e porque são adotados por um Deus glorioso. Mas muito mais do que isso, quando nós chegamos no verso 7, vocês são abençoados porque têm redenção, vocês são redimidos. O que é redenção, pastor? Simplesmente, gente, vocês estavam no inferno, vocês iam para o inferno, a passos largos, assim como o mundo vai, a gente está indo para o inferno. O ser humano quando nasce indo para o inferno, caminhando, e na verdade nem caminhando, ele vai correndo. O que é redenção? Redenção é quando Jesus fez paz com Deus. Paz. O que Jesus fez foi ter paz e nos dar paz com Deus. Para a gente não ter sobre nós o peso da culpa. Isso é redenção. Para não ter sobre nós o peso da condenação da mão de Deus. Para não ter mais a ira de Deus sobre nós. Hoje a gente estava numa aula e uma irmã levantou e perguntou assim, pastor, determinada coisa que acontece pode ser fruto de maldição hereditária? Aí eu falei para ela assim, não sei nem se ela está aí, mas eu falei para ela assim, se maldição hereditária é toda essa papagaiada que os caras falam na televisão, que nós aprendemos na década de 80 e 90, esquece, isso não existe. Não é isso. Não é nada disso. Quem não está em Cristo já está amaldiçoado. Quem não está em Cristo já herdou a maldição de Adão, gente. Eu não herdo o pecado do meu pai e da minha mãe, eu herdo o pecado de Adão. Qualquer um que não está em Cristo é amaldiçoado. Ponto. E quem está em Cristo, a maldição caiu sobre ele no madeiro. Por isso você não precisa ir para fim de semana quebrar maldição nenhuma. Porque se você está em Cristo, já foi quebrado. Não precisa ficar com medo do passado. Não precisa ficar com medo do que aconteceu com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, com o avô. Não precisa ficar com medo do momento, porque você foi redimido. Tem redenção, tem salvação.
Nós somos adotados e somos redimidos. Nós não somos mais condenados, o peso que estava sobre nós já não existe mais. Por isso que, além da redenção, ele diz, vocês são perdoados. Vocês são perdoados. Irmãos, o que a culpa já fez com vocês? Eu sei o que a culpa já fez comigo. Quantos de vocês já ficaram doentes por causa de culpa? Quantos de vocês hoje estão aqui e carregam culpa? Alguns uma culpa objetiva, porque fizeram alguma coisa, porque realmente tem culpa no cartório, porque ainda não foi aforado. Quantos de vocês? Quantos que estão aqui hoje não conseguem dormir? Quantos que estão aqui hoje estão perturbados? Quantos que estão aqui cheios de culpa na alma, cheios de culpa no coração, cheios de culpa na mente, não conseguem ficar em paz? Quantos que estão aqui estão vivendo assim? Quantos que estão aqui carregam culpas que não são feitas por vocês, mas por coisas que fizeram com vocês, e se sentem culpados por isso? Estar em Cristo nos torna abençoados, porque somos perdoados. Não há acusação contra você que olhou para o Pai e disse, me perdoa. Não há acusação para você. Não há nada. Satanás pode tentar gritar no seu ouvido e tentar fazer você carregar uma culpa que não é sua, porque ele é o acusador das nossas almas. E pode tentar fazer você se sentir mal e se sentir pior, e às vezes você mesmo faz isso com você. Só que deixa eu falar contigo em nome do Senhor Jesus. Não há acusação para você. Arrependa-se, abandone o pecado e comece uma nova vida. E aproveite da graça de Deus de ser abençoado e perdoado por Jesus Cristo. Confesse o seu pecado, abandone esse negócio. E a hora que a voz vier te acusando e te oprimindo, você olha para Deus e diz, Senhor, o que eu sou em Cristo, porque foi Ele que fez por mim, eu estou lavado, eu sou limpo. Para você, assim como Davi, olhar e falar assim, eu me deito e logo pego no sono e estou sossegado, porque só o Senhor me faz ficar tranquilo. Chega de viver uma vida de ansiedade. Mas confessa isso para Deus e abandona. Confessa isso para Deus e abandona. Porque ser abençoado é o verso 13 e 14. Você e eu somos selados pelo Espírito Santo. O selo é o seguinte, gente. Se eu queria dizer que alguma coisa era minha, não tinha assinatura e nem reconhecia no cartório, não tem isso. Mas tinha o meu anel, que dizia que era meu. É isso. Nós somos tão abençoados que Deus veio viver em nós. Nós somos tão abençoados que Deus veio viver dentro da gente. E se temos uma garantia de que somos de Deus, e Ele é nosso Pai, que somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus, aqui está o Espírito Santo no verso 13 e 14, quando ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram o Evangelho, quando vocês ouviram o que Jesus fez por vocês, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que você é abençoado porque o Espírito vive em você. Você que está em Cristo, o Espírito de Deus está em você. Há uma garantia de que ninguém tira você das mãos de Deus, e essa garantia é o Espírito Santo. Mas pastor, e se eu não quiser? Esquece, filho, ainda que você não queira, está selado, acabou, não tem como perder, porque ele veio para ganhar, e isso é João capítulo 17, ele veio para ganhar todos aqueles os que o Pai entregou na mão dele, e nenhum deles vai se perder, senão o filho da perdição que foi Judas. Significa que nós temos a garantia da vida eterna, significa que nós temos a garantia de que viveremos com Deus eternamente. Isso é ser abençoado. E se eu posso dizer e usar um jargão evangeliquez, meu irmão, tome posse disso hoje. Tome posse disso hoje.
Tome posse disso hoje como verdade para a sua vida. O problema dos crentes é esse. O problema dos crentes é que eles vivem de emoção em emoção. Só que o choro que você teve aqui hoje, quando você descer a escada e chegar em casa e assistir o Fantástico, você já esqueceu da emoção. Ela já não está mais em você. E olha que eu sou o maior chorão que tem. Quando eu ouço um louvor aqui, eu fico quase derramado aqui na frente. Só que o que me guia não é a minha emoção. O que me guia é a verdade. O que me guia é o que Cristo fez por mim. E ainda que o mundo fale contra, ainda que minha carne fale contra, ainda que o diabo fale contra, o que Cristo fez por mim, é isso que eu sou. Nada mais e nada menos. Eu sou santo e sou abençoado. Porque é isso que Ele fez por mim. E é isso que você é. É isso que nós somos. Quem é você? Quem é você em Cristo? Você só é se for em Cristo. É isso que você é. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tudo que você trouxe hoje para cá, se você creu no Evangelho, eu quero te convidar a deixar isso tudo aos pés de Jesus. Eu quero te convidar a deixar isso tudo, esse peso inteiro. Eu quero te convidar a deixar esse monte de carga que você já carregou até aqui, esse monte de paranoia, esse monte de medo, esse monte de desilusão, esse monte de pecado, esse pânico inteiro que você tem. Eu quero convidar você hoje a deixar isso tudo aos pés da cruz de Cristo. E ouvir a voz do Espírito Santo que diz que você é santo. E você é abençoado. Você é santo. E você é abençoado. Você que creu no Evangelho. Você que creu no que Jesus fez por você. Ainda que tentem te convencer o contrário. Nada pode mudar o que o nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz. Nada, porque Ele foi entregue uma vez só, para que através do seu sangue Ele nos ligasse, nos religasse a Deus, para sermos santos e abençoados.